Aí, ó, a Maria José, estou perdendo de comemorar desde ontem a morte do maldito Fujimori. Tá aqui, ó, isso aqui é a postagem que a gente fez lá no Uhul. Instagram da Voz Trabalhadora ontem, ó. Eu tava falando da live do Allende ontem, a gente ficou sabendo no meio da live, veio a notícia ali, comemoramos um pouquinho, fizemos um Eu só brinde, fico né? com pena do diabo, né, cara? Coitado que tem que receber É, esse tipo de gente, né, cara? mas o diabo já tá acostumado lá, tem Pinochet, tem o Gorbachev, a Deve ter um tratamento Thatcher. especial, né, cara? Ah, o diabo Deve já ter um quartinho tá. especial pra eles lá. O diabo já tem até um ritualzinho que ele já criou, né? Porque é tanta coisa. E o Danilo aqui, ó, o Danilo está nos criticando porque a gente não falou, né, aqui no canal das Torres Gêmeas, que a Al-Qaeda derrubou, né? Não fizemos nenhuma live especial, né, para marcar o. Ah, Mas cara, não, esse. o 11 de setembro ele já existia como uma data, não? Já não era alguma coisa antes do 11 de setembro? Não foi feito nesse dia de propósito? Não sei. Porque que dizem que 11 de setembro foi o início da queda do Império Norte-Americano, mas acho Só se, que só se eles queriam inviabilizar de vez o episódio do Allende, né? Que era o grande 11 de setembro, né? Que a gente tem, né? foi além. Não, então não tem nada a ver uma coisa com outra. Aqui, a Letícia Fontoura, da nossa Olha associação aí. José Marti, ó, chegou com um like 490. Ó. O Ismael aqui, ó, Simão Bolívar criou e presidiu a Gran Colômbia. Pensei que ele tinha lutado para separar. Janete, 492, ó. Mas vamos de Pepe, então. Ó. Enquanto o Pepe fala Vamos de aqui, nós Pepe. chegaremos aos 500 likes durante o Pepe, ó. Deixem a curtida, vamos deixando a curtida aí. E no corte, que a gente sempre faz o cortezinho do Pepe, ó, diga de que cidade você está assistindo aqui na caixa de comentários, ó, que isso aí está fazendo os Pepes da Voz Trabalhadora bombam sempre, ó. Vamos lá, vamos de Pepe aqui, ó. Onde andará o Pepe aqui, ó? Isso aqui é o quê? São Petersburgo, será? Não, acho que não, não sei. Tarde, noite, madrugada, começo da tarde, começo da noite. E bem-vindos de volta a Moscou. Um dia Moscou. maravilhoso. Moscou comemorando 877 anos. Nós vamos conversar de assuntos bastante sérios. Hoje eu vou tentar fazer Um uma divisão barquinho entre passando ali. o passado recente e o presente. Uma mini, pequena história dos 24 anos desse milênio incandescente. Bom, primeiro de tudo, inscrevam-se no canal. O que vocês ouviram, estão ouvindo e vão ouvir aqui, não vão ouvir e ver em lugar nenhum. É verdade, Por essa Pepe, é maravilha verdade. de paisagem de fim de tarde em Moscou. Bom, Muito vamos legal essas falar balsinhas das ali guerras passando, hein, eternas, cara? A velocidade é que é a rápido isso. continuidade do que seria, desde o início É mais rápido que os do carros, tá milênio, vendo? a narrativa fundamental e o mito, digamos, o mito fundamental do século XXI, como foi vendido para os americanos e para a opinião pública mundial pelos neocons, os neoconservadores, e os ziocons, os zionistas conservadores americanos, e um contraste com o que aconteceu na semana passada, onde eu estava em Vladivostok, no extremo leste russo, onde o Fórum de Vladivostok estava mais ou menos não, com certeza absoluta, mapeando o futuro da Rússia num projeto de desenvolvimento nacional até 2030 e até, em vários aspectos, até 2035. Então, é o contraste absolutamente brutal nesses últimos 24 anos entre o que teria sido a guerra do terror durante a administração, não Bush, na verdade a administração Cheney, Dick Cheney, o regime Dick Cheney, que estava no poder nos Estados Unidos em 2001, quando aconteceu o 11 de setembro, como isso teria se desdobrado segundo os planos originais dos neocons e dos ziocons, lançando essa guerra do terror, vendida como uma guerra contra o terror, que era na verdade que foi na verdade e ainda é uma guerra contra o Islã e diversas declinações e variações do Islã. Bom, no início do 2001 a 2004, essa foi a história da minha vida também. Antes do 11 de setembro, eu já estava no Paquistão, nas zonas tribais do Paquistão e no Afeganistão. E aí eu voltei a Peshawar, a Roma islâmica, capital tribal, nas zonas tribais paquistanesas, e um pouco mais de uma semana depois aconteceu o 11 de setembro, com um pré-11 de setembro, no dia 9 de setembro, que foi assim.
Ó, o Danilo reclamou que a gente não falou de 11 de setembro aqui no canal, ó. Então o Pepe trazendo o assunto aí, ó. Vamos lá. Passamos os 500, hein? Passamos os 500 curtidas aqui, ó. Letícia Fontoura, 503 já, ó. Agora vamos rumo a 600, gurizada. Vamos com tudo. O assassinato do comandante Massoud, líder nacionalista afegão, que eu tinha entrevistado justamente 2 semanas antes. Então, todo esse compacto do pré-11 de setembro foi algo que eu estava vivendo por dentro e num ritmo absolutamente frenético, e inclusive com indicações de que algo gigantesco estava para acontecer, mas ninguém sabia o que era. Então, para vocês terem uma ideia essa é uma história que eu contei nos meus livros, especialmente no meu livro de 2007, Globalistan. Eu contei muitas vezes no Asia Times, para quem eu escrevi durante 20 anos, baseado em Hong Kong. Basicamente, a história de como o meu fotógrafo, Jason Florio, inglês-americano, e eu, fizemos uma viagem absolutamente extraordinária do Paquistão ao Tajiquistão, e daí chegando de helicóptero à lá cavalgada das Valquírias, no Panjir, para finalmente nós conseguirmos entrevistar o comandante Massoud. Ele partiu na manhã da nossa entrevista, foi para o front, porque ele estava tentando reconquistar áreas conquistadas pelos talibãs. Eu voltei a Peshawar, e em Peshawar eu soube de que os americanos estavam querendo enviar um comando para capturar Osama Bin Laden em Kandahar, no Afeganistão, e extraí-lo e levá-lo para os Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, isso era 30 de agosto. A nossa matéria no Asia Times foi publicada no dia 30 de agosto. No dia 9, o comandante Massoud foi assassinado. Uma longa história, complicadíssima, mas basicamente 2 fotógrafos com credenciais falsas e um passe dado por um dos grandes chefes tribais anti-Massoud, pró-Arábia Saudita, no Afeganistão, que permitiu que eles chegassem para essa falsa entrevista ao Massoud. Isso foi no dia 9. E foi um prenúncio do 11 de setembro. Bom, então esse foi o prenúncio do 11 de setembro, 2 dias ontem, no 9 de setembro. Quando aconteceu o 11 de setembro, que foi de manhã cedo nos Estados Unidos, o que aconteceu às 11 horas da manhã foi ainda mais extraordinário e inexplicável para os americanos e para a opinião pública mundial, porque eles já tinham um culpado sem nem ter examinado a cena do crime. Às 11 horas da manhã do dia 11 de setembro, Osama Bin Laden, pela primeira vez, foi indiciado oficialmente como culpado pelos ataques do 11 de setembro. Bom, essa história é uma história como o assassinato de Kennedy em 63, ela jamais será explicada totalmente dentro dos Estados Unidos e para a opinião pública global. O que a gente sabe é que a história, e isso a gente sabe desde 2001, a história oficial é completamente absurda. É, na verdade, a construção de um mito como se fosse um espetacular sucesso de bilheteria de Hollywood, no fundo. Da maneira como foi filmada, encenada, construída, vendida e depois a bilheteria posterior durante vários anos. Bom, a pergunta principal de como isso estava se organizando em 2001 é cui bono. Voltamos ao velho latim. Quem se aproveitou dessa história? E quem se aproveitou do 11 de setembro, seja quem estivesse envolvido, seja as gradações de envolvimento, seja toda a história de fechar a narrativa totalmente e impedir qualquer tipo de narrativa paralela, foram justamente os neocons, os neoconservadores americanos, e os ziocons, os zionistas conservadores. Porque já havia um projeto que, escrito por eles e disseminado em Washington, antes do final do milênio, e depois codificado na organização Projeto para o Novo Século Americano, PNAC, de que os Estados Unidos precisavam de um novo Pearl Harbor para, digamos, virar de ponta cabeça as relações no velho Oriente Médio, o que nós chamamos hoje Oeste da Ásia, que é a denominação correta. Então, eles conseguiram imediatamente o seu objetivo, e o seu objetivo não tinha nada a ver com o Afeganistão, e não tinha nada a ver com Osama Bin Laden em uma caverna no Afeganistão, e com 19 árabes com cortadores de papel sequestrando 4 aviões de carreira. Essa é a construção hollywoodiana da história. O que realmente aconteceu é o que eles queriam era reformar, virar de ponta cabeça o Oriente Médio, Oeste da Ásia, em benefício de Israel. Daí a lógica, entre aspas, de lançar uma guerra contra o terror, que na verdade foi uma guerra do terror, coordenada justamente pelo regime Dick Cheney. Não era Bush W, como a gente chama, Bush Jr., era apenas um pequeno fantoche. A administração americana era coordenada totalmente pelo vice-presidente Dick Cheney e por todos os neocons e ziocons em torno dele. Bom, eles conseguiram porque desde o início, e isso depois a gente conseguiu apurar meses depois, em relação a setembro e outubro, foi apurado, inclusive, antes do final do ano. Aqui de novo. E enquanto, por exemplo, vários de nós correspondentes ainda estávamos no Afeganistão, no meu caso, e de alguns... Várias balsas, né? Um cenário lindo que o Pepe escolheu hoje em Moscou, hein? Os caras usam bastante aí as hidrovias, né, cara? Tu vê?
E isso aqui que o Pepe está falando é concretamente, né, a verdade, né? O que os Estados Unidos queriam mesmo era... E o 11 de setembro permitiu, né, que eles criassem essa narrativa aí do terrorismo, do Oriente Médio e começassem essa era do terror, né? Infelizmente a gente caiu nessa, né? Os ingleses que nós estávamos trabalhando juntos, a gente estava em Tora Bora, quando os B-52 estavam bombardeando as montanhas de Tora Bora, achando que Osama Bin Laden estava lá. Ele já tinha fugido, ele já tinha feito um trekking de 50 quilômetros e já estava do outro lado, ele já estava no Paquistão. Bom, o objetivo dos neocons e dos ziocons era uma guerra constante no Oriente Médio e Oeste da Ásia contra uma série de países islâmicos. E isso foi confirmado por ninguém menos do que o general David Petraeus, ex-comandante da OTAN na Europa, que um dia foi visitar o Pentágono e contaram para ele a história de que, bom, o que a gente quer mesmo são 7 países em 5 anos. E entre esses 7 países em 5 anos, o principal, logo na sequência, era o Iraque. Então, essa reformulação radical do Oriente Médio e do Oeste da Ásia ia começar com o Iraque e iria prosseguir para a Síria, Líbano, a Líbia e chegando, evidentemente, ao grande prêmio, que era a desestabilização do Irã. Bom, isso começou em 2003. No final de 2002, todos nós já sabíamos que a guerra estava programada pelos neocons e ziocons contra o Iraque, era apenas uma questão de tempo. E todas aquelas articulações em torno da ONU e depois dos Estados Unidos passando por cima da ONU, na segunda metade de 2002 até março de 2003, foi a preparação da invasão e da destruição do Iraque como nação. E, na sequência, nós tivemos as declinações diversas da guerra do terror, a desestabilização da Síria a partir de 2010, a destruição da Líbia pela OTAN, diretamente organizada pelos americanos e com os ingleses e os franceses numa espécie de vanguarda e os americanos numa retaguarda não tão retaguarda. Ou seja, o projeto americano neocon e ziocon do regime Cheney de virar o Oriente Médio e o Oeste da Ásia de cabeça para baixo em benefício de um predomínio de Israel em todo o Oeste da Ásia, estava funcionando, do ponto de vista deles, muito bem. O que aconteceu no meio do caminho? Aí a gente passa para a década seguinte, para a década de 2010. E vamos chegar a 2015. Em 2015, a Rússia interviu diretamente para salvar a Síria da desagregação absoluta e da Síria ser tomada. Isso aqui que ele está falando é extremamente importante, né? Que a Rússia se deu conta, né, do erro que fizeram a não intervir ali na questão do Gaddafi, né? Na realidade, a Rússia não tinha condições, né, naquela época, talvez, também, né? Só que em 2015 eles já estavam em outro patamar, né? E aí fizeram um jogo duro na Síria, né? Entraram em ação na Síria e frearam um pouco o ímpeto, né, estadunidense. Por um sistema, basicamente, de salaf jihadistas e de jihadistas radicais e de diversas facções de salafis islâmicos radicais, hiperconservadores, extremistas completamente, contra um regime secular de Bashar al-Assad. Isso foi o começo da virada nesse nosso século jovem, como diria o Eric Hobsbawm, de como o projeto começou a degringolar. Foi uma vitória, entre aspas, no Iraque, foi uma semi-derrota entre Hezbollah e Israel um pouco depois, foi a destruição da Líbia, que foi, entre aspas, um sucesso dos neocons americanos e da OTAN. Mas quando chegou na Síria, a Rússia tinha dois X da questão racionais para intervir na Síria. O fato de que as relações Moscou-Damasco eram muito fortes historicamente, ainda no tempo de Hafez Assad como líder da Síria, e o fato de que os russos perceberam perfeitamente que se eles não fossem capazes de intervir na Síria, o terrorismo que estava sendo implantado pelos americanos na Síria, ele faria uma ponte de Alepo até Grozny. E de Grozny poderia se espalhar pela Federação Russa. Bom, esse é o meu caderninho de anotações, esse merece uma pausa. Esse caderninho de anotações é do Iraque. É das forças de mobilização populares do Iraque. Eu recebi de presente há 3 semanas atrás, quando eu ainda estava no Iraque, antes de vir para a Rússia. E aqui que eu estou fazendo as minhas pequenas anotações, inclusive o que a gente está conversando agora. Bom, a gente vai chegar aqui rápido, porque depois do sucesso russo em, digamos, parar essa ofensiva da guerra do terror na Síria, houve declinações no resto do oeste da Ásia em termos da constituição do que a gente chama de eixo da resistência. Então a gente pode resumir a história do nosso século, desde o início, como iniciando com uma psicose e uma paranoia total de guerra eterna contra diversas nações do Islã e uma guerra contra o Islã como um todo,
Mas veio o contragolpe. E o contragolpe foi a formação do eixo da resistência, que hoje é um verdadeiro contrapoder no oeste da Ásia, contra esse plano que foi iniciado ainda no final dos anos 90 pelos neoconservadores americanos e pelos ziocons, pelos zionistas conservadores. O eixo da resistência conta justamente com esse pessoal, Hashd al-Shaabi, as forças de mobilização populares do Iraque, com Ansar Allah, os Houthis, Hezbollah, milícias na Síria, o exército sírio oficial e, evidentemente, o Irã. Não só a Quds Force, a força Quds do Irã, mas um todo dos guardas revolucionários. E o grande conceptualizador de o que a gente está vivendo hoje, que é o eixo da resistência, aliado com Hamas na Palestina e com outras facções palestinas, com a luta pela liberação e pela soberania da Palestina, esse eixo da resistência, ele foi conceptualizado e, na prática, quem coordenou tudo foi o general Soleimani. O que nos leva ao início dessa nossa década. A nossa década eu a denominei no início da década justamente, os anos 20 raivosos, traduzindo diretamente do inglês. É o título do meu livro que saiu no início de 2021, Os Anos 20 Raivosos. Prenúncio para o livro que saiu alguns meses atrás dos Estados Unidos, que é Eurásia contra Otanistão. Se vocês leem esses dois livros na sequência, eles fazem uma amostra dessa nossa década raivosa, e justamente um dos temas principais é a evolução e a tentativa quase de primazia do eixo da resistência para finalmente quebrar esse projeto neoconservador, zionista radical, de reformular o Oriente Médio, o oeste da Ásia, em benefício do Estado de Israel, e que hoje isso se configura em termos de um genocídio em câmara relativamente lenta, mas não tão lenta, com uma mentalidade talmúdica, psicopatológica e literalmente genocida do atual governo em Tel Aviv. E tudo isso foi virado de cabeça para baixo pelo eixo da resistência. Então, a história desses últimos 24 anos, a comemoração, entre aspas, do 11 de setembro, essa semana, e o fato de que o tema principal do planeta, desde o ano passado, desde o dia 7 de outubro, ou seja, houve uma data fundamental, o 11 de setembro, e houve outra data fundamental, o 7 de outubro de 2023. É a reconfiguração da guerra do terror em termos de o eixo da resistência combatendo esse terror imperial, hegemônico, americano, israelense e apoiado justamente pela União Europeia e pela Comissão Europeia. Então, digamos, vocês podem ver tudo isso como se fosse uma mini história desses últimos 24 anos e do nosso milênio e especialmente dessa nossa década raivosa. Bom, agora eu estou conversando com Pedro o Grande. E Pedro o Grande... Baita resumo que o Pepe fez aí, hein? É bom, Pepe? Desse período todo aí da estratégia estadunidense no 11 de setembro, do contragolpe do eixo da resistência, né, com o Soleimani. Mas queria uma guerra eterna no Oriente Médio, né, cara? Só que se deram mal ali no Iraque, estão tentando voltar de novo, né? E impor um terrorismo naquela região, né, que definitivamente eles não conseguiram, né? Não conseguiram desestabilizar o Irã, não conseguiram, né? Definitivamente. Com os soldados deles não conseguiram, mas daí eles arranjaram o ISIS para fazer isso, né, para eles. Aí resolveram desistir e mandar o Boots Boots on the Ground. O ISIS resolveram atacar pelo... O ISIS fez a mão na Síria, né? Os caras não conseguiram botando soldado, não conseguiram através da mídia, que também não colou, né, cara? Aí tiveram que inventar o ISIS. Você está me perguntando, e aí, o que está acontecendo agora? Vamos responder a Pedro o Grande. O que está acontecendo agora é a resistência como um todo se consolidando por todo o oeste da Ásia, que era a última coisa que os idealizadores do projeto do novo século americano e de todos que se aproveitaram de tudo em torno do 11 de setembro poderiam esperar. O preço pago pela população palestina é absolutamente inimaginável para todos nós, mas a resistência continua. Ou seja, já existe uma derrota na prática, no terreno do regime em Israel. A situação com Hezbollah é similar. Hezbollah mandou um recado, basicamente, a Tel Aviv, dizendo, ok, se vocês querem ampliar a guerra e vocês vêm em cima da gente, vocês vão pagar um preço que vocês não conseguem nem imaginar também. No Iraque, as milícias das forças de mobilização popular, que foram convocadas ainda no meio da década passada pelo Ayatollah Sistani, a maior autoridade espiritual xiita do Iraque. Muitas estão ligadas diretamente ao Ministério da Defesa, outras são mais independentes. E, por exemplo, conversando com eles há 3 semanas atrás, entre Bagdad e Karbala, o projeto continua em pé e é cada vez mais forte, que é, basicamente, organizar a expulsão definitiva das forças americanas do Iraque. Os americanos disseram que vão embora em 2025,
todas as forças iraquianas queriam que isso tivesse acontecido ontem. Tem uma data, no final de 2025, mas pode ser que isso aconteça antes. Muito importante. O trabalho do Irã como um todo, o Irã como uma grande nação, parte dos BRICS, parte da Organização de Cooperação de Xangai e uma das grandes potências da Eurásia em sistema de organização cada vez mais profunda, apoia, digamos, o fulcro do eixo da resistência, apoio, evidentemente, à Palestina como um todo, mas o principal é que a coordenação entre todas essas forças, incluindo os grandes heróis pop do planeta, os Houthis Ansarallah, que são respeitados no planeta inteiro como um símbolo da resistência. Sozinhos, os Houthis foram capazes de basicamente humilhar a Marinha americana. Ninguém conseguiu isso no século XX ou no século XXI. É verdade. Os Houthis, Ansarallah Houthis, conseguiram. Então, os caras conseguiram fazer os americanos tirar o porta-aviões deles, cara, de dentro do Mar Vermelho e mandar para casa, cara, sem ter marinha. Não, e mudaram toda a rota comercial, né? Tiraram todo o tráfego de navios comerciais do Ocidente que passavam por ali. Estão tendo que fazer uma curva enorme de transporte. Todo não, porque tem um que passa ali pelo outro ali, pela parte do Irã ali, como é que chama aquilo lá? Não sei o nome daquilo, poderia procurar no mapa. Tem uma parte que vai ali pelo Irã ali, né? Que ali sim, se fechar... Eu vou ver no mapa aqui. Mas mesmo assim, a maior parte da rota comercial passava por ali, por aquela faixa. Pois é, eu não tenho certeza se é a maior parte, cara. Sim. Pois é. Boa parte do transporte entre... Porque eu estava vendo aqui, falar que uma parte vem aqui pelo Golfo de Omã, mas eu estava vendo que o Golfo de Omã não tem a saída pro lado de lá, cara. Só se pega estrada depois. Compartilha o mapa aí, fica falando, não bota o mapa na tela. Compartilha aí se tu tá vendo o mapa aí, ó. Mas boa parte é por ali, né? Quando o Celso compartilha o mapa, vamos dar uma atenção aqui da galera do chat, ó. Janete, Sidney Cripa, galera toda fiel aqui. Aqui é o Iêmen, né, cara? Isso aqui é tudo montanha, né, cara? Dá pra ver que é uma região toda Rosângela. montanhosa. Então não tem como entrar aqui direito aí, com os... aí, ó. Isso aqui, parece troço aqui. É esse estreito aí Isso aqui é bem curta essa distância aqui, né, cara? Isso aqui, claro. Sei lá, até vou medir isso aqui. Medir, onde é que tá medir? Ué, medir a distância. Que? Tudo isso, 44 quilômetros, não pode ser. Claro, meu, eu tô olhando no mapa, é uma mais coisa. Estreito isso aqui, cara. Não é. Mas é um estreito, tu considerar 44 na verdade, se for pensar aqui, não. Mas é por aí que passa boa parte da rota comercial. Sim, os caras né? conseguiram fechar, porque eles não estão atacando só aqui, né? Eles estão atacando aqui embaixo também, aqui. Os navios que vão para a Europa, todos passam por aí, né? Passavam, né? Agora eles mudaram a rota, porque eles têm que fazer toda a curva aqui. O porto de Eilat, né? E atrapalha também o Egito, né? Que não tem nada a ver com o negócio, né, cara? Claro. Tá ferrando o Egito. Mas os navios passavam por ali para ir para a Europa, né? Ou para os Estados Unidos também, né? Para o Mediterrâneo, né? Agora tem que fazer toda a curva aqui embaixo, na cidade do Cabo, aqui no Cabo da Boa Esperança, aqui na África, né? Mas diz que passa muita coisa por aqui também. Eu já sei o que é. Na verdade, não é o que entra, é o que sai. Se fechar aqui e fechar daqui, por onde é que a Arábia Saudita vai mandar o petróleo dela? Da Arábia Saudita, né, no caso. O problema não é a entrada, é o que sai. Mas não é fácil. Se o Irã... Se os caras do Iêmen conseguiram fechar o Mar Vermelho, imagina se o Irã não vai conseguir fechar aqui o Golfo de Omã, né, cara? Fácil. Vamos ver o Pepe aqui, vamos seguir nele aqui. Esse avanço, poderíamos dizer de uma certa maneira, lento, gradual, mas seguro do eixo da resistência, desestabilizou completamente não só a demência sionista, como o império. Então, essa lógica de guerras eternas aplicada ao oeste da Ásia, o império e o seu porta-aviões, entre aspas, como nós poderíamos definir o Estado de Israel,
é um processo lento, gradual e seguro de uma humilhação absolutamente histórica. Isso está em andamento. O preço pago, evidentemente, é o preço sendo pago pela população palestina. Ao mesmo tempo, esse eixo da resistência, ele se replica em outras latitudes também. Exemplo, o eixo da resistência anti-neocolonialismo francês no Sahel, desde o oeste da África, passando pelo Sahel inteiro, chegando ao leste da África também. As milícias cristãs ortodoxas no Donbass, que eu tive a oportunidade de visitar 2 vezes no início desse ano, eles são um eixo da resistência contra a guerra do Ocidente contra a Rússia no solo negro de Novorossiya. Então, esse é o painel de resistência, chegando aos primeiros 25 anos dessa nossa década extremamente raivosa, e a comparação com o início do milênio e 2 décadas atrás, quando a gente achava que o mundo do século XXI ia ser totalmente dominado pelo pós-11 de setembro e pela guerra do terror do Império, e onde o Império seria invencível, tudo isso desmoronou completamente. A gente está numa outra realidade geopolítica, para não falar de uma nova realidade geoeconômica, o Fórum dos BRICS, o mês que vem aqui em Kazan, e o que eu tive a oportunidade de acompanhar diretamente a semana passada, o Fórum do Extremo Leste russo em Vladivostok, onde a cabeça coletiva e as discussões, o exato oposto do que a gente está discutindo até esse minuto, literalmente, o futuro. Ou seja, a Rússia envolvida num projeto de união nacional e desenvolvimento sustentável nacional, a sua conquista do leste, que é um equivalente, uma imagem em espelhos do que a China começou a fazer em 1999, quando os chineses lançaram a campanha Vamos para o Oeste, que é a conquista do oeste chinês, do Xinjiang, e até os seus vizinhos na Ásia Central, e continuando, e depois com as novas rotas da seda, que foram basicamente lançadas em 2013 no Cazaquistão pelo presidente Xi Jinping, o grande projeto de política externa, geopolítico e geoeconômico da China, que é basicamente fazer comércio com todos os seus vizinhos e muito além, e com o Ocidente também, o Ocidente estando disposto a fazer comércio com a China. Então, o que a gente viu em Vladivostok... Aliás, deixa eu pegar o gancho aqui do que o Pepe falou da China, essa comércio aí, nova rota da China, né? Nova rota da China. Essa semana conversei com Diego Pautasso, que é um grande especialista, um dos caras que mais conhece China, tá? Está lançando o livro Nova Rota da Seda, e já editei o vídeo, eu conversei com ele gravado, né? Foi gravado. Eu editei, vamos publicar domingo à noite aqui, domingo às 20 horas, então tem esse papo aí sobre Nova Rota da Seda, com o Diego Pautasso aqui no canal, tá, galera? Então, quem não tá inscrito isso é legal, ainda... cara. Isso aí é legal, Nova Rota... Porque na verdade não é a Nova Rota da Seda, são várias rotas, né? Exatamente. Foi um papo bem legal com ele, foi um papo, assim, bem... introduzindo o tema, porque eu até já combinei com ele que a gente vai ter que fazer outros encontros aí, falar mais sobre esse tema, falar mais sobre China também, né? E então, domingo às 8 da noite, tá, galera? Aqui no canal, fiquem atentos aí. Quem não tá inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho, aquela história toda, né? Vou programar, acho que amanhã eu já programo, já deixo ali, vou publicar como estreia, aí ele já fica ali a partir do momento que programa, quando tu programa para estreia, ele já fica ali, tu já pode ativar o lembrete, né? E aqui, ó, galera, sigam aí o nosso novo canal. Quem entrou mais tarde aí na live, criamos um canal específico para geopolítica, tá? O Geopolítica VT, né? Geopolítica Voz Trabalhadora. Tá ali o link do canal, tá aqui no chat, tá? youtube.com/geopolítica-VT, né? @geopolítica-VT. Inscrevam-se lá, tá, galera? Estamos com 34 inscritos. Criamos hoje o canal, 35 agora, ó, mais alguém se inscreveu. Vamos ver se chegamos a 50, pelo menos, aí até o fim da live neste novo canal, nessa nova iniciativa nossa aí. Aliás, é a primeira vez que está passando já o nosso programa aí no novo canal, né? E nesse novo canal a gente vai ter cortes que a gente não publica no Voz Trabalhador, né? Vai ter uma programação legal ali. Então, inscrevam-se lá, prestigiem o novo canal. Toca semana passada, digamos, como se fosse uma espécie da contraparte do eixo da resistência, mas aí a resistência ativa, vindo de uma grande potência nuclear e hipersônica como a Rússia, e tendo em mente algo muito chinês, equivalente aos planos quinquenais chineses, de um desenvolvimento a longo prazo de todo o leste da Rússia, integrando leste e oeste da Rússia, e a Rússia como uma grande potência asiática, ou seja, a Rússia como uma grande potência da Ásia-Pacífico, que é a definição. Você conversando com um indonésio em Java, com um burmese nas montanhas de Mianmar,
no delta do Mekong, no Vietnã, você fala de Ásia-Pacífico e todo mundo sabe o que se trata, é a região inteira. Os americanos inventaram uma terminologia nova, Indo-Pacífico, que não existe, basicamente, porque eles querem atrair a Índia como um vassalo para combater a China. Então, eles tinham que mudar a terminologia. Nada disso se aplica mais. Então, esse pequeno resumo dos nossos 24 anos da década raivosa e, na verdade, do milênio raivoso até agora, a gente vê uma mudança absolutamente radical. Para pegar uma imagem bastante chinesa, de olhar o fluxo do rio, e o fluxo do rio, os barcos que estão passando, eles estão nos levando para uma outra ilha, muito além do rio, que a gente nem sabe que existe. E essa é uma ilha, digamos, a ilha e o continente da resistência psicologia deformada de guerras eternas, anti um domínio unilateral de um poder hegemônico, anti uma ordem internacional, entre aspas, baseada em, entre aspas, regras que o poder hegemônico muda totalmente. E isso estava sendo discutido a semana passada em Vladivostok por gente de negócios, por líderes regionais, por governadores regionais, por grandes empresas estatais e privadas russas, todas empenhadas num processo que é federal, da Federação Russa, e regional, de todas as diversas regiões do leste da Rússia e do Ártico, especialmente, aí onde entra a Rota da Seda do Ártico também, que vai ser o grande corredor de comunicação do futuro, passando inclusive por cima do Canal de Suez, em questão de alguns anos. Tudo isso sendo discutido, tu viu essa rota aí, cara? Os acordos comerciais... Como é que é? Vai ter uma rota pelo Ártico, diz que essa aí que é o futuro. Sim, é que os russos já estão, né, trabalhando ali, né? Não sei se tem a ver com o descongelamento da... Porque parece que antigamente aquilo tudo congelava, parece que agora não está mais congelando aquela rota ali. O Ártico é lá em cima, assim, aquela parte de cima lá que a Rússia é, por lá que eles estão passando, Sim. Ali tem até uma cidade russa, deixa eu ver, eu vi até um documentário esses dias, cara. Rota do Ártico. Vamos botar aqui. E já existe ali uma... Os russos mandaram, acho que foi um Iskander, que acertou uma base militar lá, dos caras que tinham lá no Ártico, a Rússia acabou com os caras, não sei, devia ser dos Estados Unidos, a Finlândia, sei lá de quem era aquilo. Ó, a Rússia está desenvolvendo a Rota Marítima do Norte, uma rota comercial que liga o Atlântico ao Pacífico, passando pela costa ártica do norte do país. A rota tem como objetivo tornar o comércio com a Europa e a Ásia mais acessível. Colaboração entre Pequim e Moscou na Rota Marítima do Norte tem implicações importantes para o comércio entre ambas as nações. Já tem um certo conflito ali, cara. Os países ali, tipo a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, sim, entendeu? Já tem ali uma questão ali, entendeu? Cara, a China e a Rússia tinham que abandonar a Europa e não vender mais nada para eles deixarem eles morrer na míngua, para eles deixarem de ser besta, isso sim. Passam enchendo o saco, lambendo o saco dos Estados Unidos, fazendo... A Europa era para ser junto com a Rússia, afinal é colada, né, cara? Mas os caras preferem os amiguinhos da OTAN deles, né, cara? Ah, tá aqui, ó. A cidade que eu vi o documentário é Murmansk. É bem legal esse documentário aí, tem vários, na realidade tem uns 2 ou 3 sobre Murmansk, que é uma cidade que vivia de carvão, né? Na Globo? Não, eu vi no YouTube, eu vi. Não, a Globo não vai ter documentário sobre Murmansk, né, cara? Só se for para fazer propaganda estadunidense a respeito, dizer que lá é um inferno para o trabalhador, os trabalhadores morreram nas indústrias, nas minas de carvão, periga eles fazerem um documentário assim, né? A Bielorrússia é o país mais pobre do mundo. Mas a última ditadura, a BBC fez um documentário com esse título, Bielorrússia, a última ditadura da Europa, uma coisa assim. Que absurdo, cara. Olha aqui, ó, que eu tô lendo aqui, ó. Cara. A Rússia está investindo em infraestrutura para que o Ártico se transforme em uma zona de trânsito global. Existem 25 portos, cara, ao longo da costa, tornando o comércio com a Europa e a Ásia mais acessível. Além disso, a Rússia quer construir um terminal petrolífero de Murmansk, o maior da Sibéria. E é gigantesco, né, o lugar, assim, cara. E essa cidade de Murmansk, cara, é daquelas que tem... ela é noite durante 9, 10 meses do ano, sabe? Sim, porque é muito lá em cima.
E nos dias que o sol vem, cara, tipo, o sol sai às 3 da tarde e às 5 já tá de noite de novo, entendeu? É 2, 3 horinhas ali. Mas tem 2 ou 3 documentários bem legais aí, cara, sobre essa região aí. O quinto artigo dizendo aqui, ó, que já está inscrito no novo canal, o Sidney Kripa Madurogrado, é o nome. O pessoal está falando nome de cidade aqui no chat, ó. Pois é. Madurogrado, essa é boa, essa é boa. Cara, esse negócio, a Murmansk aí é tão fria quanto a Noruega, pela posição que tá aqui no mapa. É mais ao norte, né? É mais ao norte, É mais ao norte ainda que a Murmansk. Noruega, né? É. Vamos Esse fechar com mapa aqui o do Pepe aqui, Google ó. não tem as listrinhas. Aqui, ó, o Marfields está pedindo o link do canal. Vou soltar no chat aqui, ó, Marfields. Botou aqui. Cadê o link do outro canal, ó? Vamos botar aqui, ó, link para o novo canal. Tá no chat aí, ó. Entrou no chat, confiram aí, ó. Entrou. Tá na mão aí, ó. Vamos seguir com o Pepe aqui, parte final. Vai saindo, por exemplo, a semana passada fecharam 58 bilhões de dólares em acordos comerciais relativos a todo esse desenvolvimento do leste extremo da Rússia, do Ártico e da Rússia como uma grande potência na Ásia Pacífica. Bom, então isso, sem nem olhar as minhas notas, homenagem das forças de mobilização popular iraquianas, mas fica o nosso resumo relativamente auspicioso de que um outro mundo é possível e ele está sendo construído pela Rússia, pela China, pelos 10 da Associação de Países do Sudeste da Ásia que estavam presentes com força total em Vladivostok, pelos eixos da resistência e uma menção especial pelo eixo da resistência no oeste da Ásia, lutando contra a psicose e a demência de um mundo regido pelas guerras eternas. Bom, assinem o canal, aqui vocês escutam, veem, inclusive passeiam pelo Rio, como em nenhum lugar na internet. Continuem, e na semana que vem a gente continua ainda de Moscou e vamos abranger outros temas que vão levar diretamente ao grande acontecimento do mês que vem, que é a cúpula dos BRICS em Kazan. De Moscou, para vocês todos, muito obrigado. Grande Pepe, assinem o canal do Pepe, assinem a Voz Trabalhadora e assinem o Geopolítica a Voz Trabalhadora, né? O link tá aqui embaixo, ó, galera. E assinem e ativem o sininho lá, né? Não esqueçam de ativar o sininho, que é importante, Cara, né? O Eduardo Miranda aqui tá lembrando que começa o Rock in Rio amanhã. Olha só. Mas vai tocar Ludmilla, MC Cabelinho, Carol G. Complicado, né? Olha aqui, ó, Cara, o Pepe falou, né? Mês que vem a cúpula dos BRICS em Kazan, hein, Celso? Não vai faltar pauta para nós, hein? Aqui no programa. Interessante, hein? Precisamos até procurar alguém para vir falar, né? Tipo, uma semana antes, né? Para a gente comentar especificamente sobre essa cúpula dos BRICS aí. Vamos tentar trazer o professor Legene, vamos marcar o professor Legene, que já vai ter passado o período dele de... O professor Legene está no 247, né, galera? No Bom Dia 247. E o Pitilo está substituindo. Pitilo estreou hoje. Vamos trazer um vídeo do Pitilo aqui, ó. Pitilo falou hoje, eu assisti, ele falou de México, falou de... O Pitilo está substituindo o Legene. Na Rede TVT, no programa... Como é que é o nome do programa? É Geopolítica em Foco. Pitilo falou sobre Venezuela. Pitilo falou de Argentina, do México, da reforma constitucional do judiciário. E falou de China com a América Latina, sobre direitos humanos. Interessante isso aqui, ó. Vamos ver que essa parte aqui eu não vi, ó. Acontece no Rio de Janeiro. China e América Latina falando sobre direitos humanos. Mas só para
para falar sobre essa questão aí do BRICS, né? Que o Pepe trouxe mês que vem em Kazan, né? Cara, eu tô bem curioso para ver algumas coisas aí, né? Tô curioso para ver o Brasil, né? Como é que vai se posicionar nessa questão. O Maduro está convidado para participar, né? Do BRICS? Interessante. Não, para participar Ah, da cúpula, como convidado, né? sim. O próprio Putin telefonou para ele, convidou ele para Aham. participar da cúpula, né? Ele vai como convidado. Existe a expectativa aí de 24 países, né? Inclusive, que pediram a entrada, até a Turquia solicitou a entrada já, né? O Jonathan Santos, que esteve aqui conosco na semana passada, falou que o Vietnã também, né? Não sei se já solicitou ou está interessado, né? E, cara, eu estou mais curioso também pela cobertura da mídia brasileira, né, cara? Ai, Que não. vem? O que vem, cara? Sobre os BRICS, cara? Eles vão começar a bater no BRICS daqui a pouco. Vão começar a dizer que é ruim, O, que não sei o quê. o Porque vai que começar a vir vem? a. Aqui o Mar Fields dizendo que se inscreveu no nosso canal novo aí, vai. Um grande abraço para o Mar Fields e para. Deixa eu ver quantos inscritos temos aqui, ó. 45 inscritos, ó. Mas, vamos chegar nos 50, hein, gurizada? Vamos chegar em 50 inscritos. Criamos hoje o canal, hein? Criamos hoje esse canal. E vamos ver se fazemos esse canal ir adiante, né? Crescer. Geopolítica VT. Estamos com 45 inscritos já. Obrigado. Os 45 vieram dessa live, provavelmente, que criamos e entramos aqui com. Tinha eu, acho que nem o Celso estava inscrito ainda quando iniciou a live, né? Mas vai ser terrível, cara, a cobertura da, da mídia sobre esse Cara, fórum dos BRICS aí. o BRICS é um negócio que não tem mais volta, né, cara? Um negócio que é mundial, não é o Brasil, a China, a Rússia. É um É, negócio em que não tem mais como segurar no ponto que chegou. E por isso que eu acho que o Brasil tá querendo sair um pouco do holofote, cara, para não sofrer tanta pressão. Tá deixando mais a. Empurrando mais para pro lado da Rússia mesmo, da China. E eu acho, inclusive, que a indicação da Argentina foi um golpe estratégico do Lula muito inteligente, cara. Porque no final ele não se comprometeu, fez que tá do lado lá do que os americanos gostam, e aí o Xi Jinping e o Putin vão abraçar o Maduro, que vai entrar feliz da vida pro BRICS. E o Brasil não fica com aquele negócio, que tá como, botando comunista. Já sabia já sabia que ia dar Milley e já sabia que não iam deixar o Milley entrar pro BRICS, porque eles não querem, né? Óbvio que mais um país grande da América Latina ir pro BRICS. E aí o Lula foi lá e indicou, né? Sabendo que não ia aceitar. Óbvio, porque se ele indicasse a Venezuela, imagina o griteiro que ia ser na TV. E o Lula indicou a Venezuela, tá com a Venezuela, que não sei o que, bababá. E aí é capaz até de ter que indicar um outro. Quando vier, ia indicar o Chile, ia indicar um terceiro. Assim não, indicou a Argentina. Não quis. Que pena, foi a Venezuela. Aí o Lula perdeu, coitado. É. Eu acho que isso aí foi um golpe, foi uma jogada de xadrez daquela assim que tu perde um peão e come uma torre, sabe? por isso que eu estou até curioso para ver esse fórum dos BRICS agora, que o Maduro vai estar lá, né? Então vai ter Sim, o muita Maduro coisa vai tá boa que para a nem gente pinta no ver, né? lixo, e o Lula vai estar todo cagado É, ali na posição dele, se fazendo que meio que aqui, meio que lá, né? Cuidando para não se queimar aqui, muito um ó, lado nem do outro.